rapaziada. Lindo é você, Miguel. Estão ouvindo? Perfeito. Bom, rapaziada, dá pra ouvir direito? Preto? Melhor. É isso então. Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema, um tópico, né, que a gente às vezes acaba esquecendo nossas vidas, mas é muito necessário, velho, que é viver para Cristo. Pode sentar, rapaziada, perdão. Então, para isso, a gente vai fazer meio que uma linha de pensamento com alguns versículos, para a gente entender como que isso acontece, né? Primeiro, a gente vai ler 2 Coríntios 1, do 4 ao 6. E eu vou ler aqui. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos uns aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte em muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam a ajuda e salvação. Se somos ajudados, então é para que vocês também recebem força. Obrigado, irmão. Peraí. Pô, o cara me desconcentrou. Então, vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Beleza. Então, o que a gente pode entender aqui? A gente pode entender que Deus nos ajuda em nossos sofrimentos. Então, você vai sofrer na sua vida. A palavra de Deus diz que na sua vida você vai ter aflições, você vai ter sofrimentos. Então, não vai ser uma vida tranquila. Me siga, aceite a Jesus e viva pleno, mano. Não vai ter nada na sua vida. Mano, não vai ser assim. Pelo contrário, por você aceitar Jesus, que você vai ser bombardeado, mano, de batalha espiritual, por exemplo. O diabo, ele sabe que perdeu você já. Ele já sabe que ele já te perdeu. Mas mesmo assim, ele quer de alguma forma tentar te trazer para ele de volta. Mesmo que ele sabe que ele não consegue. E como que ele vai fazer isso? Com batalhas espirituais. Então, mas aí que entra o ponto. Nós temos Deus. Nós temos um Deus que vai nos ajudar a passar por isso. Porque Ele é um Deus que nos ajuda nos nossos sofrimentos. E assim como Ele nos ajuda, Ele faz com que a gente ajude as pessoas também. Por quê? Porque Deus, Ele usa a minha vida. A partir do momento que eu entrego a minha vida para que Jesus use, para que o Espírito Santo use, Ele usa a minha vida. Então, Ele vai ajudar as pessoas também a passar pelos sofrimentos. Entendeu? E aí, como que a gente faz isso? Geralmente pela palavra. A palavra é o manual que a gente tem de vida, né? Então, um amigo meu, ele está passando por alguma dificuldade. Não sei, em alguma parte da vida dele. Então, eu que sou um cara que tem intimidade com Deus, eu leio a Bíblia, entendeu? Eu vou lembrar de uma passagem que fala sobre isso, que pode ajudar o cara. Então, Deus, ele vai nos ajudar, mano. Entendeu? Fiquem tranquilos em relação a isso. Assim como diz em Gálatas 5,13, vou ler. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Aí, mano, quando a gente lê o versículo 6 do começo de novo, a gente vê que a gente vai sofrer. Como eu falei para vocês no começo, a gente vai ter uma vida de sofrimento. E aí, um exemplo desse sofrimento. Eu tenho vergonha de pregar a palavra na minha escola, por exemplo. Eu já tive essa vergonha, no trabalho, na faculdade, na escola, não sei. Isso é um sofrimento, entendeu? Que você passa. Mas assim como diz a palavra que a gente vai sofrer, ela também diz que Deus vai nos dar a força para passar por esse sofrimento, entendeu? A gente tem que entender que a força que a gente vai receber, ela não é uma força humana. Ela não é uma força que vem do seu amigo. Claro que é bom você ter um amigo, tá do seu lado. Eu errei aqui. Então, um amigo meu vai dar um conselho para mim. Faz isso aqui melhor, para de fazer isso, vamos orar junto. Porém, a força que você vai receber é uma força sobrenatural, é a força que vem de Deus, tá ligado? É algo muito maior, mano. Então, a gente não pode usar isso como desculpa para não, nesse caso de ter vergonha de pregar o evangelho, a gente não pode usar isso como desculpa para não pregar o evangelho, né? A gente não pode negar a obra. Assim como diz a frase aqui do Sou, viva para fazer Jesus ser conhecido, que a gente usa bastante essa frase aqui. A gente tem que viver a nossa vida na escola, no trabalho, na faculdade, para fazer com que Jesus seja conhecido. E aí, fazendo um gancho com o tema, como que eu faço Jesus ser conhecido?
se eu vivo para Ele, eu demonstro que eu vivo para Ele. Então as pessoas vão conhecer a Jesus a partir disso. Claro que você também tem que falar, também tem que pregar, como eu falei antes. Agora para o segundo ponto, mano, a gente vai falar sobre alegria. Vai ler Filipenses 4:4. Filipenses é basicamente autoexplicativo, mano. É um livro que fala sobre alegria. Paulo estava preso numa cadeia que tinha um buraquinho que passava comida e que passava luz, e mesmo assim ele escreveu um livro sobre alegria. Então olha o ensinamento que a gente pode pegar disso, que a gente vai ler agora em Filipenses 4:4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Como eu falei, é autoexplicativo. Tenham alegria. Mas principalmente tenham alegria no Senhor. Porque o Senhor é que te dá a sua alegria. Entendeu? A nossa alegria tem um propósito de glorificar a Deus. Entendeu? Então se Ele te fez feliz hoje, se Ele te colocou num lugar que você gosta muito. Por exemplo, aqui na igreja, no Soul. Eu gosto muito de vir para o Soul, para adorar a Deus, para ver meus amigos. Então se eu estou aqui hoje, é porque Deus me colocou aqui. Entendeu? Então eu busco agradecer a Deus, porque Ele me trouxe para cá, entendeu? Que eu posso adorar a Ele, que eu posso ter comunhão com meus irmãos, e isso me dá alegria. Então eu agradeço a Deus por isso, entendeu? Sejam alegres, né? Porque Deus que traz a nossa alegria. E aí, voltando para o tema principal, que é viver para Cristo, a gente vai ler 1 Coríntios 10:31, que diz assim, ó: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Às vezes, mano, você pode não entender. O que é fazer tudo para a glória de Deus? Às vezes eu me caio um pouco na dúvida. Não sei se eu vivo totalmente do jeito que Deus se agradaria da minha vida. Eu não sei se eu vivo totalmente fazendo coisas que Deus se alegra, ou sou totalmente vivendo para Ele, entendeu? Mas aí eu peguei alguns pontos aqui pra gente ver que é mais simples do que você pensa, viver para Cristo. É muito mais simples do que você pensa, é no cotidiano. Primeiro ponto, quando você obedece aos seus pais, você está adorando a Deus. Por quê? Porque um dos mandamentos que Deus deu para Moisés é para honrar os seus pais. Está em Efésios 6:1 também. Honre seus pais. Entendeu? Então, se você obedece aos seus pais, você está adorando a Cristo, porque você está obedecendo. A obediência é uma forma de adoração. Entendeu? Segundo ponto, quando você fala de Jesus para os seus amigos que não conhecem, você está glorificando a Deus também. Por quê? Porque ir e pregar o evangelho é o chamado universal. Mano, cada um aqui tem um chamado, eu creio nisso. Não sei, você pode ser chamado de missionário, você pode ser pastor, não sei. Mas o chamado universal que todos aqui nós temos, por nós estarmos aqui na igreja, por nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós temos o mesmo chamado, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, que Jesus deixou para a gente. Jesus deixou essa ordem para a gente. Assim como Ele fez, ele é Deus, né? Mas assim como Ele fez e pregou o evangelho para toda criatura, Ele foi para lugares distantes e pregou o evangelho, nós também temos que fazer isso. Por quê? Porque a gente é cristão, pequeno Cristo. Então tem que agir como Cristo foi aqui na terra. Terceiro ponto, quando você se esforça na escola, você adora a Deus. Se esforçar não quer dizer só se eu vou bem, eu tiro 10 em tudo, então eu estou adorando a Deus. Não, você pode ter uma dificuldade em alguma coisa. Tenho uma dificuldade de matemática, não consigo ir bem em matemática. Mas se você se esforça para estudar para matemática, você adora a Deus fazendo isso. Por quê? Porque Deus te deu a oportunidade de estar na escola. Deus te deu a oportunidade de estar estudando. Tem muita gente, rapaziada, que não tem a oportunidade de ir para a escola, tá ligado? Que tem que trabalhar para ajudar o pai, porque não tem condição, ou porque a escola é muito longe, eu moro num lugar nada a ver, tá ligado? Então, é uma forma de agradecimento também. Deus, Ele faz tantas coisas pra gente que a gente nem sabe, tá ligado? Então, agradecer a Deus tem que ser a base da nossa vida. E o último ponto, tem outros também, mas eu peguei esses 4, que é sobre o milagre. Quando acontece um milagre na sua vida, ou algo muito bom que você queria muito, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer a Cristo, é adorar a Cristo. Por quê? Porque quem fez isso não foram mãos humanas, assim como a força que a gente recebeu, não são humanas, mas Deus que fez isso. Entendeu? Deus proporcionou isso pra gente. Então a gente tem que agradecer a Deus por isso. Assim como tudo foi criado por Deus, tudo acontece na terra porque Deus quer. A gente tem que entender que as coisas não acontecem por acaso, cara. No Connect eu gosto de falar bastante que
se você está aqui hoje, na igreja, ou se você está aqui ouvindo a palavra, é porque Deus te colocou aqui. Não é porque, eu vou ir hoje porque eu quero. Não, Deus ele te colocou aqui hoje porque você pode receber uma bênção hoje. Você pode receber uma revelação. Você pode receber uma palavra que vai te ajudar na sua vida, não sei. Mas Deus te colocou aqui por uma razão, entendeu? Não tem acaso, rapaziada, não tem acaso. E tudo que Ele faz é para que o nome dEle seja glorificado. Deus ele não faz um milagre, eu já li uma palavra aqui sobre isso. Deus ele não faz um milagre para que você seja glorificado. Ele faz um milagre para que o nome dele seja glorificado, entendeu? Não é porque eu recebi um milagre, eu fui curado. Eu sou bom pra caramba, eu fui curado. Não, não é isso. Deus é muito bom e me fez ser curado, entendeu? Então a gente tem que agradecer. E, como eu falei antes, agradecer é a forma de adorar, de viver para Cristo. E aí, a gente também tem que entender que existem muitas oportunidades para a gente anunciar a palavra de Deus e anunciar essas bênçãos que Deus dá na nossa vida. Então a gente tem que estar sempre buscando essa oportunidade. Teve um dia que aconteceu comigo já, eu estava num pequeno grupo e o pastor ele falou assim, a gente perguntou para o pastor, como que a gente faz para chegar numa pessoa na escola e anunciar a palavra? Aí ele falou, cara, quem faz isso não é você. Quem faz isso é Deus. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, antes de dormir, eu vou orar e falo, Deus, prepara então alguém amanhã para que eu possa falar de Jesus. Prepara alguma pessoa, alguma situação para que eu possa falar de Jesus. E nesse dia eu decidi fazer isso. Falei, Deus, por favor, prepara alguém amanhã para eu falar de Jesus, porque estou querendo muito pregar o teu evangelho, sabe? É meu anseio pregar o teu evangelho, então, por favor, prepara um acaso ali para mim. E no dia seguinte, cheguei na escola, a gente teve nossas aulas lá, aí chegou o intervalo. Aí eu estava conversando com meu amigo, esse meu amigo, ele queria fazer uma escola militar. Só que é muito difícil passar, né, nessa escola militar. Tem uma prova muito complicada. Então ele fez meio ano de cursinho. Ou seja, ele perdeu meio ano do ensino médio dele inteiro para fazer esse cursinho para ver se ele passava. E aí chegou o dia da prova, ele fez, falou, fui bem. Quando ele recebeu o resultado, ele não passou por causa de uma vaga. Ele ficou, na beira para passar, mas não passou. E aí ele falou para mim, cara, eu estou me sentindo meio... Eu estou duvidando um pouco de Deus. Ele não é cristão necessariamente, mas ele falou, estou duvidando um pouco de Deus. Eu não sei por que Deus fez isso comigo, entendeu? E aí eu falei para ele, aí na hora eu pensei, é essa oportunidade que Deus me deu. É agora que eu vou agir, tá ligado? E aí eu falei, mano, na sua vida, Deus sabe de todas as coisas. Então talvez não, com certeza. Se você não passou é porque com certeza. Deus tem um plano muito maior para você, que você não sabe, que você talvez não entenda, tá ligado? Mas Deus tem uma coisa melhor para você. Então se você está aqui nessa escola hoje é porque você vai ser preparado para fazer um vestibular bom e passar numa escola, numa faculdade boa, para você conseguir seguir sua carreira. E é isso. Deus ele vai dar as oportunidades para a gente. A gente tem que agarrar essas oportunidades. A gente não pode deixar com que elas passem. Porque eu já deixei com que elas passassem algumas vezes. E às vezes e depois você fica triste, né? Falou, eu poderia ter falado de Jesus ali, eu poderia ter feito alguma coisa ali, poderia ter orado por aquela pessoa. Mas eu fiquei com vergonha, entendeu? Então, voltando para o começo, essa vergonha é um sofrimento que a gente vai passar, mas Deus nos dá forças que não são humanas. Forças de Deus que vão nos ajudar a vencer a vergonha, a vencer o bloqueio que a gente tem, entendeu? E aí, só para contextualizar, depois eu fiz isso várias vezes, depois de orar, porque eu fiquei muito feliz que deu certo. Aí eu, falei, vou orar todo dia por isso, tá ligado? Tem dia que não acontece? Tem dia que não acontece, porque não é da vontade de Deus, entendeu? Deus tem a vontade dele. Mas aconteceu várias outras oportunidades de eu pregar o evangelho para algum amigo meu, que, perdidaço. Não imaginava que esse cara ia chegar em mim. Tem um amigo meu que, eu nunca imaginei que ele se interessaria por coisas da igreja, por exemplo. E ele chegou em mim e falou, eu queria ler a Bíblia. Eu tô meio incomodado porque eu acho que eu tô pecando muito. Aí eu falei, mais uma oportunidade. Aí eu comecei a evangelizar ele, a gente tá há um bom tempo já, lendo a Bíblia, sabe, conversando. Todo dia ele vem com uma pergunta para mim. E eu gosto muito disso, porque é mais uma oportunidade que Deus me deu, entendeu?
Então é muito da hora, rapaziada. Não neguem isso. Não tenham vergonha. Deus, ele vai te ajudar, tá ligado? Falei tá ligado umas 30 vezes hoje. Mas é mania. E aí, para finalizar, a gente vai ler Gálatas 2:20, que diz assim: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Esse versículo, ele junta tudo que eu falei aqui hoje, né? Eu poderia pegar outros versículos, vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, sobre viver para Cristo, mas Paulo aqui em Gálatas, ele junta tudo, mano. Acho que é Paulo, se eu não estou enganado. Ele junta tudo nesse versículo, entendeu? E aí, e é isso. Se a gente não, se não é a gente que vive mais nosso corpo, se a partir do momento que eu aceitei Jesus, não sou mais eu que estou aqui no meu corpo, é o Espírito Santo, sou eu, mas o Espírito Santo agindo através de mim, né? Por que eu vou continuar vivendo uma vida que não é para Cristo? Por que eu vou continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida de não sei, falar palavrão, fazer besteira, falar besteira, tá ligado? Não faz sentido, porque Jesus vive em mim. Eu não tenho mais que viver para mim, somente para mim, mas para Cristo agora. A gente tem que ter uma vida centrada nele, uma vida que os nossos objetivos, nossas vontades se alinhem com a dele. Eu acho que em Mateus está esse versículo, que diz assim: quando você tem uma intimidade com Cristo, é basicamente isso. Quando você tem uma intimidade com Cristo, o que você pedir a Deus será dado. Por que será? Porque eu sou muito bom? Porque Deus me ama muito? Sim, Deus te ama muito, mas não é por isso. É porque quando você está alinhado com Cristo, quando você tem uma intimidade com Cristo, as suas vontades, os seus desejos, elas se alinham com as vontades de Deus, porque Deus está te usando até em coisas que você não percebe, entendeu? Então a gente tem que se alinhar com a vontade de Deus. Então vamos buscar mais dele, rapaziada. A gente tem que buscar mais para viver mais de Cristo, viver mais do reino dele, viver mais do que ele tem pra gente, porque ele tem muitas coisas preparadas pra gente, muitas coisas que a gente não imagina. A gente não imagina que Deus pode nos usar, a gente não imagina que Deus, ele pode fazer milagres através da gente. Claro que é por ele, mas ele pode nos usar, porque o Espírito Santo está dentro da gente, e o Espírito Santo é Deus também. Então ele vai nos usar. E é isso, mano. Espero que tenha tocado no coração de vocês. Valeu. Dá pra ouvir? Dá. Oi, gente. Pode se assentar, por favor. Ainda bem que colocou, com certeza que eu ia deixar cair. Espero que todos estejam bem. Espero que o coração de vocês já tenha sido edificado pelo devocional, pela palavra do casa. E agora eu vou dar a segunda palavra de hoje. E quero que vocês abram lá em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 1:10. Já falei muito aqui, mas eu tô nervosa toda vez que eu subo nesse púlpito, mas amém. E eu vou ler já, tá bom? 1 Pedro do 10 até o 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça, destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram dessas coisas, agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregavam o Evangelho pelo Santo Espírito enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Calma aí, vou colocar certinho. E, bom, esse versículo, ele me impacta desde o primeiro dia que eu estava conversando com meu pai sobre ele. E para mim ele é muito importante, só pelo final dele, que eu li três versículos, só a última linha que me impacta toda vez que eu leio, que é coisas que até os anjos anseiam em observar. E eu queria começar assim, falando que os anjos, aí
voltando. Quando eu estava conversando com meu pai nesse dia, faz muito tempo. Aí estava conversando, meu pai veio e falou, sabia que os anjos anseiam em estar aqui na terra e observar e pregar o evangelho, tipo, ser como nós. Eu fiquei tipo, mano, como assim? Os anjos, todos gloriosos lá do lado de Deus, todos os dias, cantam Santo, Santo lá. E eles queriam, tipo, estar na terra, igual a gente, sabe? E meu pai falou que os anjos anseiam em ser como nós, porque nós temos a gloriosa experiência e a oportunidade de pregar o evangelho. O evangelho está em nossas mãos. A palavra de Deus, ela não é como qualquer outro livro. Tem livro que a gente lê e a gente já saca a história logo de cara. A palavra de Deus, ela contém inúmeros livros. E tem às vezes que um versículo só te impacta e você precisa ler, reler para você entender. Porque a glória de Deus escrita no livro, escrita no evangelho, ela não consegue ser entendida pela nossa mente tão pequena. Os anjos entendem o quão glorioso é Deus, o quão tua glória é grande, o quão majestoso tu és. Por isso que eles anseiam em ser como nós, estar aqui na terra e pregar o evangelho. Só um adentro, eu quero que vocês já comecem a pensar o como é ter a oportunidade de pregar algo que até os anjos, que são gloriosos, queriam fazer, só que muitas das vezes a gente não faz. Eles sabem o tamanho da glória, nós temos essa oportunidade, mas muitas das vezes nós desprezamos a arte de pregar. Nós desprezamos a arte de virar para uma pessoa, assim como o Casa disse, agora que eu estou vendo que está tudo interligado, assim como o Casa disse, não tenha medo, não fique apavorado quando tem uma pessoa nessa escola que não conhece a palavra, só pregue. O evangelho, ele é vasto, o evangelho é glorioso. Tantas vezes que você lê e relê a palavra de Deus, a Bíblia, de frente para trás, tudo, nunca vai ser o suficiente, porque sempre vai ter mais e mais e mais. E um dos pontos que eu queria falar, são 4 pontos que eu queria falar com vocês, que Deus colocou no meu coração, a partir do momento que eu fui lendo, que o primeiro está no mesmo livro, 1 Pedro 1, só que está no 3, eu vou ler para vocês rapidinho. Bendito seja o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vai ter em outras, eu esqueci o nome, em outras versões da Bíblia, que vai falar que porque Cristo morreu por nós, nós temos esperança. Eu queria deixar essa pregação bem centrada no que Deus é e no que Cristo foi aqui na terra e é também. E uma das coisas que eu estava pensando muito a respeito disso é a esperança. Se você for parar para pensar, nós temos esperança, porque Cristo veio aqui na terra. Ele veio com o coração aberto, não somente obedecendo a ordenança do Pai dele de morrer por nós, mas com o coração cheio de amor, para que ele fosse um sacrifício realmente vivo e perfeito por nós. Ele veio, ele morreu, a gente crê que ele ressuscitou, mas a gente também sabe que ele voltará. E por isso que a gente tem esperança, porque Cristo veio e fez o que fez. Se Cristo não tivesse vindo e feito tudo com o coração realmente disposto a isso, a gente não teria esperança de que algo melhor iria de acontecer para nós. A segunda coisa é o amor. Eu tenho 2 versículos para ler para vocês, mas eu vou falar os 2, mas eu vou ler só um, que é o que mais me impacta, que é 1 João 4,19 e Romanos 5,8. O que eu queria ler é o Romanos, que fala: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. A primeira parte que eu queria falar é, de novo, nós temos amor sobre aqueles que vivem para fora daqui, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não tiveram oportunidade, ou às vezes teve oportunidade de ouvir a palavra, mas às vezes não ouviu da maneira correta e não aceitou a Jesus. Não teve aquele momento realmente de
se colocar aos pés de Jesus e entregar a sua vida. E nós temos esse amor. Nós temos esse amor para dar para aqueles que vivem diferente de nós, porque Cristo nos amou primeiro. Que é o 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A gente tem o exemplo exato de como amar pessoas que não vivem o Evangelho, porque Deus é o nosso exemplo maior primeiro, antes de tudo. Nós sabemos que nós pecamos muito, todos os dias, mas mesmo assim Cristo nos amou. Da mesma forma, eu tenho que olhar para os de fora e saber que eles também pecam muito, mas mesmo assim, Cristo os ama. Só que quem vai mostrar isso não vai ser Deus. Os anjos não vão descer aqui na terra e vão começar a mostrar para todo mundo que eles são amados. Mas Deus nos fez, e Deus colocou o seu evangelho sobre nós, para que nós sejamos os exemplos para outras pessoas do qual é o amor verdadeiro, qual é o amor incondicional. E nós só podemos dar esse amor incondicional para aqueles que ainda não conhecem, porque Cristo nos amou primeiro, porque Cristo foi o que foi e Deus é o que é. Deus me amou e me fez, mesmo sem precisar, mesmo não precisando ter me criado, mesmo não precisando ter pessoas adorando a Ele nos fez. E a gente pode pregar isso, a gente pode pregar esse amor que tantas pessoas anseiam, mesmo em saber que precisam disso. E a terceira coisa é o exemplo. Assim como eu falei do exemplo do amor, nós temos o exemplo da vida. E tem um versículo que eu achei que é batata no que eu vou falar, que é João 13,15, que fala: eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu achei muito legal ter achado esse versículo falado em questão a Jesus falando mesmo, porque eu achei vários versículos falando sobre Paulo falando, mas é muito bom achar versículos onde Deus determina algo para a nossa vida na reta. E Deus falando: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. A gente pode ser o exemplo para as pessoas que estão lá fora, porque antes a gente tem um exemplo maior na nossa vida. Eu não consigo ser alguém com os meus amigos se eu não tenho noção do que é ser essa coisa. Vamos supor que eu não tenho amor. Eu não vou conseguir amar alguém se eu nunca vi alguém amando outra coisa. Eu não sei o como é ser. Eu não sei como é sentir, eu não sei. A gente pode dar o exemplo de uma criança recém-nascida. Ela não sabe como que é dar amor. Gente, o que é dar amor? E Deus é o exemplo de tudo. Deus não é só exemplo de dar amor. Deus é exemplo de compaixão, mesmo a pessoa errando várias vezes. Deus é exemplo de justiça. Deus é exemplo de muitas coisas. Onde a gente lê a Bíblia, a gente vê vastas coisas que Deus nos mostra como verdadeiramente ser. E a gente só consegue ser exemplo na vida das pessoas. Mostrar esse evangelho que para nós é vida, para nós é real. Para nós ela sim serve para que a gente caminhe certo. Porque Cristo antes foi o nosso exemplo maior. E a quarta coisa e última é confiança. E aqui. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Salmo 56,4. E 2 Samuel 22,31 fala que este Deus faz tudo perfeito e cumpre tudo o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram proteção. Eu queria falar sobre isso porque muitas das vezes a gente não consegue, a gente não consegue ter confiança na palavra do homem. Muitas das vezes a gente vai falar uma coisa para uma pessoa, a gente vai falar: mano, eu prometo fazer isso. Só que às vezes, muitas das vezes, a pessoa não vai fazer. E tá tudo bem, nós somos humanos. A gente não é perfeito, mas a gente tem o exemplo de alguém que é Deus. E tudo que Ele fala é verdade, tudo que Ele fala, Ele vai cumprir. E a gente só tem confiança na palavra de Deus e nas promessas dEle, como a promessa de que Ele logo voltará, porque Ele é Deus. Eu acho que a melhor explicação das coisas porque, mano, por que isso acontece? Por que isso de bom acontece? Mano, porque Deus é Deus.
Se Deus não fosse Deus, se Jesus não tivesse vindo e feito tudo o que fez, a gente nunca teria promessas na nossa vida, que a gente ia conseguir confiar com todo o nosso coração e viver uma coisa de verdade, viver verdades na nossa vida e viver a nossa vida confiando e calmo. Mano, a gente vive a nossa vida pregando o evangelho em nome de Jesus. E a gente vive sabendo que quanto mais a gente prega, mais pessoas vão para a glória. Mais pessoas aceitam a Deus. E eu vivo calma com isso, porque eu sei o que me promete no final de todas as coisas. E o doido é que um dos exemplos que eu estava pensando quando eu estava fazendo a pregação é que, quando você vai para qualquer outro lugar daqui, você vai para uma balada, você vai para qualquer outro lugar que você pensa aí na sua cabeça, de pessoas que não vão falar sobre Jesus. Mano, é doido como nada que acontece fora daqui é igual aqui. Nada que acontece que não seja a base de Deus vai ser tão sobrenatural quanto que a gente vive. Pessoas que não estão falando de Deus, não tem nenhuma pessoa falando de Jesus, elas só estão conversando, tudo mais, bebendo, fumando, pá. Mano, aquilo que a gente vive aqui, e fora também, né, amém? De pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertadas, não vão acontecer lá. Se uma pessoa que carrega Cristo dentro dela estiver lá fora. Esse é o peso do evangelho. A gente, por Deus nos capacitando e nos abençoando, a gente consegue fazer coisas extraordinárias no nome de Cristo. Mas só se a gente tiver com o nosso coração realmente firmado naquilo que Ele tem para a nossa vida. E, finalizando, eu estava lendo um livro ano passado, que é o livro que eu estava fazendo o Connect junto com o pessoal. E tinha uma frase que me impactou muito, que é: pessoas que não conhecem verdadeiramente a Cristo, no fundo de suas almas, elas têm o desejo de conhecer a Deus, mesmo não sabendo. Elas têm anseio em conhecer a Deus, em conhecer o Evangelho, mesmo não sabendo que é aquilo que elas precisam. E as pessoas que sabem disso, as pessoas que carregam essa resposta, somos nós. Nós carregamos as respostas de milhares de pessoas pelo mundo. Só que a gente só vai saber que verdadeiramente essas respostas estão sendo respondidas quando a gente se coloca em ação. Assim como o Casa disse, não é somente estando, não é somente sendo cristão e falando que é, mas é com ações. Que nós falamos que nós somos cristãos e nós pregamos o Evangelho. É somente falando para as pessoas da palavra que a gente vai começar a ver mudança. Não é você se dizendo cristão todos os dias, mas fazendo literalmente tudo igual. Que você vai ver pessoas ao seu redor aceitando a Cristo e mudando de vida. Mas vai ser ao ponto que você vai falar: eu sou cristã, eu carrego a palavra de Deus. E se uma pessoa precisar de uma ajuda, você vai estar lá. Você não vai hesitar em momento algum pregar o Evangelho e orar por aquela pessoa. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, antes de tudo, saber que Cristo é o centro de tudo. Mano, Cristo não é só o centro de nossas vidas. Se você for pegar a história do mundo inteira, se for olhar do começo ao fim até agora, mano, tem coisa que acontece no mundo que não tem outra explicação a não ser Cristo, a não ser Deus. Deus é a resposta de tudo. Deus não é só a resposta daqueles que vivem do Evangelho, mas Ele é a resposta daqueles que vivem fora daqui. E a gente vai ser as pessoas que vão abrir o olho dessas pessoas, para que elas possam ter a verdadeira oportunidade de conhecer alguém muito mais vasto, muito maior e muito mais glorioso em suas vidas. Mas uma coisa que a gente precisa entender antes de pregar o Evangelho é que muitas das vezes eu já ouvi conversas do meu lado que é: mano, eu tô me sentindo muito insuficiente hoje, cara. Eu tô me sentindo, cara, não consigo fazer tal coisa, meu Deus. Aí minha amiguinha: mano, você é suficiente, cara. Vai, você consegue. E uma coisa que eu vou falar hoje pra vocês, que possa ser que muitas das pessoas fiquem meio assim: não, você não é suficiente. Você não é capaz de nada. Você só é suficiente quando você entende que Deus é o centro e o único na sua vida. Então, a partir do momento que você entende que Cristo
é em primeiro lugar, antes de tudo. Antes de qualquer amizade, antes da família. Nossa, tem um negócio no meu olho, foi mal. Antes de tudo, se você entender que Deus é o primeiro, aí vai ser o momento em que você vai se tornar suficiente. Porque não vai ser você por você, vai ser Deus por você. Vai ser Cristo antes de tudo. Vai ser Cristo pisando antes de você, para você pisar em tal lugar, para que aquilo dê certo. E não, você não é capaz de nada, você só é capaz quando você entende que Cristo vai para você antes, que Cristo te capacita para aquilo que você deseja falar. Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero cantar, eu quero tocar. Cara, se você quer fazer isso para a glória de Deus, você tem que ter Deus no centro de tudo, você tem que ter Deus primeiro. Se você não tiver Deus primeiro, você não vai ser capaz de fazer absolutamente nada que envolva o Evangelho. E a gente só recebe algo porque Cristo foi quem foi e Deus é o que é. A gente tem a história completa na palavra de Deus, no Evangelho, da história de Deus aqui na Terra. E a gente tem a história de Deus, que vive lá em cima e que faz tudo perfeito. E a gente sabe que ambos, a Trindade, ela é perfeita e a gente pode viver com o nosso coração enraizado neles. Porque eles são o que são, a gente sabe quem eles são. E se você não sabe quem eles são, busca saber. Porque a partir do momento que me dei conta de que eu precisava buscar mais a Deus, que eu precisava me colocar mais perto de Cristo, foi o momento em que eu entendi quem Deus verdadeiramente era. Muitas das vezes eu me sentia totalmente desamparada e não me sentia amada. E eu procurei saber mais de Deus. Mesmo estando na igreja, eu procurei saber mais dele. E eu entendi que eu era amada porque Cristo me amou primeiro. Eu entendia que eu tinha um exemplo na minha vida de amor. Que mesmo, igual na palavra fala, que mesmo pai e mãe te abandonem. Mano, as palavras de Deus nunca vão parar de ser reais ou não serem mais prometidas. E Deus sempre será suficiente em sua vida. Mesmo Ele sendo invisível para nós. Então, creia que, mesmo você não vendo Cristo, mesmo você não vendo Deus, na palavra de Deus fala, que infelizmente eu não coloquei esse versículo aqui, mas fala que, mesmo vocês não vendo, calma, tem aqui que eu li. Não sei onde está escrito, gente, mas na palavra fala que, aqui, mesmo não tendo visto, vocês os amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria. Amém, glória a Deus. Cara, Deus, a gente não pode ver o que Cristo fez, a gente não pode ver o que Deus fez desde a criação do mundo, mas a gente crê nele, porque a única explicação é ele. No final de tudo, ele sempre será a resposta. Tanto da minha, tanto da sua, tanto da vida de todos aqueles que existem. E para finalizar, eu queria falar uma frase, que é: eu não faço o que eu faço porque eu sei quem eu sou, mas eu faço o que eu faço porque eu sei quem Deus é na minha vida. Então, a partir do momento que você querer saber mais da palavra e pregar com mais fervor e com mais alegria, saiba que tudo aquilo que você fizer não vai ser porque você é você, porque você faz tal coisa, porque você é tal coisa para os outros, mas saiba que você vai começar a fazer isso. E pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser encontradas para Cristo. Porque Deus é o que é na sua vida e Ele vai te capacitar para aquilo que Ele quiser. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que tenha sido diferente. Amém.